Mas tem mais, a gente começa o programa pensando muito sério na nossa saúde, porque afinal de contas o ano começou, então a gente aproveita esse marco, né, para fazer aquela olhada geral, o famoso check-up. Será que tá tudo certo? Se você ainda não sabe exatamente quais são esses exames necessários, o que é que você deve, o que é que você não deve fazer, tem dúvidas, talvez tenha recebido uma lista do médico e fica pensando, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Não tenho? A gente hoje convidou um cardiologista muito maravilhoso, especializado em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, membro fundador da Sociedade Latino-Americana de Cardiologia Intervencionista, Dr. Hélio Castelo, e é ele que vai nos ajudar. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Uma alegria te receber, viu? Alegria toda minha. Vou te convidar para a gente sentar Obrigado. aqui. Dá licença. Já que você deixou as coisinhas aí, eu vou ficar desse lado, você fica aí, que aí fica mais pertinho dos seus, Tá ótimo. dos seus apetrechos. A gente hoje tem a presença de membros de duas famílias muito lindas que também podem fazer perguntas a qualquer momento. Qualquer dúvida, fiquem à vontade, tá bom? Então vamos lá, falar um pouquinho desse comecinho de ano. Começou bem o ano? Comecei ótimo, né? Com a família, que isso é o mais importante, né? Estava na praia, na passagem do ano, com a minha família e com meus amigos. Que é o que mais gostoso. Isso é gostoso demais. Muito gostoso. E tem muita gente que começou bem, tem gente que não começou tão bem, mas que agora fala assim, eu quero dar um início saudável. Verdade. E aí pensa em procurar um médico, fazer exames. Vamos falar um pouquinho da importância dessa prevenção. Cláudia, teu programa é sempre uma coisa muito legal, porque a gente sempre fala nessa área, na área da prevenção, da gente se antecipar aos problemas, né? Um dos grandes problemas da medicina é que a gente trata mais da doença do que da saúde, de um modo geral, né? Então, todo mundo gasta fortunas, gasta muito tempo cuidando já da doença. O importante é a saúde. Então, quando você perguntou se eu comecei bem o ano, eu acho que primeiro é o otimismo, né? Você saber que você, poxa, vai ser melhor, esse ano vai ser melhor que o outro. Não importa o que aconteceu no outro ano, esse ano tem que ser melhor. E dentro disso, de ser melhor, a gente tem que estar bem com a gente, bem com a nossa saúde, que a gente muitas vezes esquece. Então, é fundamental a gente ver, dependendo, obviamente, da nossa idade, dos nossos fatores de risco, primeira coisa é ir no médico regularmente, né? As pessoas esbarram sempre no mesmo erro, vamos dizer assim, que exames que eu tenho que fazer. E não é só exames. Você tem que ir ao médico. A consulta é fundamental. Você tem que ser bem consultado. Você tem que ser bem atendido, né? Hoje, o médico, por exemplo, o ginecologista, ele fez um papel muito importante na sociedade como clínico geral das mulheres. Talvez por isso as mulheres se cuidem melhor do que os homens, né? E nós, cardiologistas, acabamos nos tornando clínico geral dos homens e de todas, homens e mulheres. Sem desmerecer, obviamente, o clínico geral, que é uma pessoa super importante. Mas eu acho que primeiro você procurar um médico de sua confiança, que seja um clínico, que seja um cardiologista, enfim. Esse médico, ele vai avaliar você, conversar com você. É fundamental que converse. Não tem esse papo de, chegou no médico e já fez um monte de pedido de exame. Tem que conversar. Nessa conversa, o que ele vai ver? Ele vai ver se você tem alguns sintomas, se tem alguma coisa que está acontecendo de estranho. E é muito interessante isso, porque às vezes as pessoas não se dão conta. Elas começam a ter um cansaço, uma dor, um mal-estar, uma tontura, alguma coisa, mas ela acha que aquilo é porque ela não está fazendo atividade física, porque ela, enfim, porque ela está mais gordinha. E ela não percebe que aquilo pode ser um sintoma. Então, na primeira vez que o paciente vem no consultório da gente, eu estou conhecendo. Então, você foi hoje a primeira vez, eu estou te conhecendo. Daqui a pouco, eu já te conheço tão bem que a hora que você me fala uma coisa, fala assim, doutor, sabe, olha, estranho, eu subindo a escada, eu estou mais cansado. Eu falo, poxa, a Cláudia não tinha essa queixa. Então, você já começa a relacionar. Então, a continuidade é importante. No exame clínico, o médico, então, vai conversar com você, vai perguntar sobre as doenças que você teve,
É que quando você faz um check-up do teu carro, que você leva o teu carro, o mecânico vai lá e pergunta um monte de coisa. Então, ele vai perguntar sobre as doenças que você teve, as doenças que tua família teve, porque tem muita coisa que tem relação familiar. Aí ele vai te examinar bem, dos pés à cabeça, tem que examinar tudo, tá? E a partir daí, aí sim ele pede os exames de acordo com os fatores de risco que ele notou nessa história, nessa conversa, nesse exame clínico, de acordo com a tua idade, de acordo com o grupo de risco que você se encontra. Então, a partir daí começa o check-up, vamos dizer assim. Perfeito. Enquanto você foi falando, eu fui me colocando muito no lugar de quem não tem acesso a essa saúde de qualidade, porque você foi me falando de um cenário no mundo ideal, né? Infelizmente, a gente sabe que as pessoas não têm isso, não acham um médico na rede pública que faça esse acompanhamento tantas e tantas vezes, né? Às vezes a consulta é muito rápida, existem consultas aí de 5 minutos, não sei se vocês já ouviram falar disso. Então, eu fico pensando, puxa, essas pessoas que não têm acesso a tudo isso, como é que elas podem fazer para cuidar do seu corpo, fazer a prevenção da melhor forma possível? Esse é um grande problema, Cláudia. Infelizmente, não é só na rede pública, na rede privada também. Tá? Tem muitos pacientes que... Eu estou com um paciente internado agora que ele passou em 3, 4 médicos e ninguém detectou que ele estava tendo infarto e agora a gente está colhendo os frutos do infarto maltratado, por exemplo. E ele é privado, é um paciente que passou na rede privada. Então, tanto privado como público, nós temos ainda problema. Problema de formação do médico, problema de tempo, problema de remuneração, problema de estrutura, problema geral. Mas mesmo assim, se você faz uma consulta de prevenção, ou seja, você se antecipa ao problema, você ainda pode se beneficiar. Ou seja, olha, eu vou marcar para esse ano, eu tenho 50 anos de idade, então eu vou marcar, eu sou mulher, vou marcar um ginecologista, vai levar 3 meses, paciência, você não está com problema teoricamente. Perfeito. Você marca para daqui 3 meses. Vou marcar com um cardiologista e, sei lá, um oftalmo, porque eu não estou enxergando direito, sei lá. Então, quando você já vai procurar antes dos problemas ou quando o problema está se iniciando. Então, dá tempo de você chegar até o médico. Hoje nós temos as AMAs, os AMES, que é ambulatório médico de especialidade ou de emergência, depende. Então, que ainda em São Paulo ainda dá um atendimento razoável. Nós temos hospitais que são gerenciados por entidades privadas, mas são públicos. A minha prima, por exemplo, ela está fazendo um tratamento de câncer de mama num hospital público que é gerenciado por um hospital privado. E ela conseguiu tudo, até radioterapia, quimioterapia, etc. Tal, porque ela não tem condições. Eu tenho pacientes, por exemplo, nós temos relacionamento com um hospital público grande em São Paulo, que também é um hospital privado, mas atende mais de 20 mil consultas de pacientes de prevenção de câncer por mês público, de forma pública. Então, assim, cavando, consegue. É uma pena que tenha que cavar. Teoricamente, isso deveria estar muito fácil. Mas você me levantou aqui uma questão muito interessante. E até penso, as empresas, minha gente, elas fazem planejamento para o ano. Elas pensam no que é que elas têm que fazer ao longo do ano que está começando. A gente tem que fazer da mesma forma. Eu gostei da sua colocação. Planejar, não é esperar precisar do ginecologista, não é precisar esperar do cardiologista. Já marca agora, porque aí mesmo que demore, você vai ter lá o pedido de exames, depois você vai fazer, vai retornar e, se Deus quiser, vai estar tudo bem. Agora, você começou falando do otimismo, né? E aí eu acho que cuidar da gente, cuidar do nosso corpo, da questão emocional, da alimentação, do estilo de vida, isso também é uma forma de prevenção. Não, isso é fantástico. Sabe que no Congresso Brasileiro de Cardiologia deste ano, desculpe, 2019, né? Já estamos em 2020, de 2019, no último, agora foi no segundo semestre, foi a primeira vez em que foi citado como a espiritualidade como uma forma da gente prevenir e diminuir mortes por doença cardiovascular. Isso já está comprovado, ou seja, você ativar, vamos dizer assim, ou você exercitar a sua espiritualidade. E aí volto a dizer, espiritualidade não quer dizer nada com religiosidade,
não quer dizer com a religião A, B, C ou D. Espiritualidade é um pouco de você sentir você mesmo, você sentir um pouco fora disso que a gente pega, né? E faz parte do médico também perceber isso, sabe? Voltando a esse paciente meu que está internado, acabei de passar agora na UTI para vê-lo, e ele está bem, agora está acordado, etc. Mas ele tá meio deprimido, porque já... Então, nessa hora entra o nosso outro lado, o nosso e o da família, de ativar a espiritualidade nele, ativar aquela coisa que, olha, é isso que vai te levantar. E a gente tem visto que a pessoa positiva, ela vive mais e melhor do que aquela pessoa negativa. Mas para ela ser positiva, ela tem que ter o apoio. O apoio da família, apoio de Deus ou de algo que ela acredite, né? Cada um acredita numa coisa, mas ela tem que ter apoio disso. E ela tem que se gostar. Para esse paciente mesmo, ele foi operado no coração e etc. E chegou uma hora que ele estava nervoso antes da cirurgia, meio revoltado. Eu falei para ele, eu, tua mulher e tuas filhas, não podemos gostar mais de você do que você. Então, assim, quem tem que gostar mais de você é você. E aí você tem que estimular, fortalecer a autoestima dele. Eu acho que essa parte vem um pouco da espiritualidade, essa coisa de ser positivo. Acho que Perfeito. É bacana. Acho que tudo que foi colocado aqui tem a ver com o que as pessoas estão passando em casa. Eu imagino que tenha muitos, como seu paciente, muitos ainda no hospital assistindo ao Vida Melhor, alguns que já chegaram em casa, mas que estavam precisando dessa palavra. Muito obrigada. Aqui, olha, das meninas muito queridas, as duas famílias que estão aqui. Aliás, eu quero até agradecer. Como é que você chama? Fátima. A Fátima Fátima me trouxe esse presente lindo que eu estou usando, que chama Acervo de Maria. Acervo de Maria. Lindo, lindo. Muito obrigada. Aí a mãe, que é... Dona Dulce, fez um bolo, coisa mais linda. E esse ato das três juntas, eu entendo que também é um ato de espiritualidade, né? São parecidas até, né? São parecidas, a família unida, isso é muito lindo. Vocês têm alguma dúvida em relação a esse lifestyle? A gente tem um estilo de vida saudável, usando esse estilo como prevenção? Sim, eu gostaria de perguntar para o doutor, boa tarde. Gostaria de perguntar se no momento em que a mulher entra na pré-menopausa ou menopausa, se ela é mais vulnerável aos problemas cardiovasculares e de que forma ela pode se ajudar, o que ela pode fazer para preveni-los. Ótimo, obrigada. Uma pergunta ótima. E é totalmente verdade. Quer dizer, a mulher, ela, antes da menopausa, né? Ela tem, teoricamente, um risco menor que o homem de doença cardiovascular. Por que eu digo teoricamente? Porque antigamente esse risco era muito menor. Hoje já não é tão menor, porque ela incorporou na vida dela fatores de risco que a minha avó, por exemplo, não tinha, né? Pela emancipação da mulher, pelo crescimento da mulher na vida do trabalho, etc., ela acabou assumindo 2, 3 vínculos empregatícios, né? Porque ela ainda, infelizmente, acaba sendo arrimo dentro de casa, né? Coisa que o homem ainda não assumiu, deveria. Mas, enfim, com isso aumentou o estresse dela, ela se alimenta pior porque ela fica na rua, ela passou a fumar mais do que ela fumava, então ela incorporou outros fatores de risco. Mas os hormônios ainda dão uma certa proteção. Quando os hormônios baixam, esses hormônios tiram um pouco a proteção, então há uma tendência de aumentar o nível de colesterol, o nível de triglicérides só para quem não sabe, colesterol e triglicérides são as principais gorduras que impactam na obstrução dos vasos e no enfraquecimento do coração e nas doenças cardiovasculares. Tem uma tendência a mulher se tornar mais hipertensa depois da menopausa, tanto que é muito comum a gente ver as mulheres, eu sempre tive pressão baixa, e aí quando chega no consultório com 60, 65, 70 anos, a pressão está alta. Não quer dizer que todas vão ter. Então, o principal, voltando para a pergunta dela, é fazer a prevenção sempre. Eu sempre falo que a gente leva a criança no médico até 1, 2, 3 anos de idade, aí quando ela passa a correr, ninguém mais leva no médico, né?
E aí ela só vai no médico, a mulher vai quando a primeira menstruação. E o homem só vai quando fica doente, né? Então, a gente deveria ter uma rotina de ir no médico pelo menos uma vez por ano. E com isso, ele vai fazer todos os exames, etc. E vai, se for o caso, detectar alguma doença ou fator de risco e agir sobre ele. Doutora, reposição hormonal, para quem pode, seria um fator de proteção às doenças cardiovasculares na mulher que entra na menopausa? Isso está sendo muito discutido já há muitos anos, né? Houve uma época que a gente tinha uma tendência a repor hormônio de todas as mulheres. Hoje a gente repõe só em algumas, porque a gente tem um medo muito maior em relação ao câncer de mama e outros cânceres que são hormônio dependentes. Eles aumentam a chance com os hormônios. Então, por exemplo, a mulher que não teve câncer de mama, etc., na menopausa, ela tem um risco um pouco menor de câncer de mama depois da menopausa, porque alguns dos tipos de câncer de mama, eles são estimulados pelo hormônio da mulher, como caiu o hormônio. Então, se a gente der a reposição hormonal, a gente pode aumentar esse risco da mulher que estava quietinha. Então, hoje a gente não faz rotineiramente reposição hormonal. A gente só faz para alguns casos que a gente acha que ela vai se beneficiar. Por isso que o paciente tem que ser avaliado caso a caso. É interessante, pelo que eu estou sentindo, Fátima, que a gente deve passar com o ginecologista, mas eu acho que nessa fase, junto com o cardiologista, né? Porque um complementa o outro. Parece que eu estou puxando a sardinha para o nosso lado, mas é bem isso mesmo. Mas é, né? Eu acho que é fundamental. Eu recebo muito paciente de ginecologista e a gente troca muito figurinha, porque o ginecologista ele começa a ver algumas coisas, aí ele encaminha e a gente faz muito trabalho junto em algumas situações. Perfeito. Doutor, a gente já falou um pouquinho da proteção cardiovascular para as mulheres, né? Lembrando dessa fase da menopausa, climatério. Você falou bem aí dos pacientes que precisam dessa espiritualidade mais forte, isso tem a ver com a saúde. E eu fico me lembrando dos pacientes que chegaram num pós-infarto, que já ficam mais debilitados e é interessante que tem uma relação grande com a depressão. Isso acontece mesmo? Por quê? Acontece. A depressão, na verdade, as doenças psicológicas, os estados psicológicos, eles afetam a saúde cardiovascular de um modo geral, né? A depressão, o estresse, tudo isso afeta porque, além da pessoa com depressão, ela tem uma tendência a se cuidar menos, porque ela não quer sair de casa, ela quer ficar, ela acaba não se percebendo como ser humano, quer dizer, em estágios muito adiantados, ela não quer cuidar, ela não quer trocar de roupa, então ela acaba não se cuidando. Além disso, existe a liberação de alguns hormônios que alteram, o cortisol, que é o hormônio do estresse, muitas vezes a adrenalina, essas pessoas choram com muita facilidade. Isso tudo afeta o coração diretamente? Isso tudo afeta, tem uma tendência a aumentar a pressão, tem tendência a contrair os vasos. Então, a depressão hoje é uma coisa que tem que ser tratada, né? E quando a gente fala tratada, não é só remédio. As pessoas estão viciadas em antidepressivos, não é só remédio. Muitas vezes precisa um acompanhamento de um psicólogo ou de um psiquiatra, sessões de psicoterapia, tem coisas que fazem em grupo e principalmente apoio da família. Isso é fundamental. Gente, a gente está aqui para trocar, né? Para agregar, para abraçar, para amar. A Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo. Olhar para esse próximo com amor, tá bom? Temos perguntas já da turma que está em casa também. Obrigada pela participação de todos vocês. A Heloísa, da cidade de Ibicoara, na Bahia, ela fala: quantas vezes por ano devemos ir ao cardiologista especificamente? Se você não tem nenhum problema de saúde diagnosticado, uma vez por ano no máximo tá bom. Tá joia. A próxima, a Terezinha, ela é do Cerro Grande do Sul, do Rio Grande do Sul. Ela diz: eu tenho arritmia cardíaca, posso praticar esportes forçados? Estou jogando futebol e às vezes depois do jogo, quando paro, sinto meu coração ficar agitado. Será normal? Já fiz check-up e meus exames deram todos bons. Tem que ver que tipo de arritmia cardíaca que ela tem. Tem algumas arritmias que não tem problema em relação à prática de esporte, mas tem algumas
que são até perigosas. Então, é importante que ela volte no cardiologista para fazer o diagnóstico. Perfeito. A Clarissa já está pronta, Rodrigo? Não, uma pena. Queria tanto que a Clarissa pudesse participar aqui um pouquinho do nosso bate-papo, porque ela fez uma prova, eu fiquei impressionada, uma prova de 100 quilômetros nas Cordilheiras dos Andes. Claro que isso dividido em 3 dias, como se fosse fácil, 30 né? por dia. Fazer 30 quilômetros por dia de subida nas Cordilheiras dos Andes, quer dizer que é numa condição também de muita dificuldade, inclusive respiratória, né? Então ela vai falar um pouquinho sobre isso, eu queria que ela tivesse aqui. É fundamental para isso, sabe? Tem pessoas que vão fazer grandes caminhadas, aqueles romeiros que não vão para Aparecida, etc. Tal. Eu acho maravilhoso, desde que você se prepare para isso, entende? Ontem, por total coincidência, eu fui levar o carro da minha esposa para manutenção. Cheguei, a recepcionista lembrou de mim, que eu tratei dela 3 anos atrás no hospital. Olha que coisa maluca. E essa moça, ela teve uma dissecção de coronária. A coronária é a artéria que irriga o coração. É como se tivesse esgarçado um pouco, fazendo crossfit. Ela não estava habituada, ela fez 2 horas de crossfit direto. E ela chegou a ter um infarto com 35 anos. Olha isso. Eu lembrei do caso dela, porque foi um caso inusitado. E ela está ótima hoje, está com 38 anos. E ela lembrou. Então, você vê, a única coisa que eu orientei ela na época, pode fazer crossfit? Até pode. Mas você tem que se preparar antes, não pode começar logo no... E às vezes a gente pula isso. A Nena Quintas, ela também tem uma história, né? Nena, você correndo, falta ali pro seu lugar, Nena, porque eu quero... Pega o microfone aí pra gente falar rapidinho um pouco. A Nena, peguei ela no pulo. A Nena, ela tava correndo, não é isso? Numa prova, infartou. Como é que foi a sua história? Isso mesmo. Há 2 anos atrás, estava correndo, eu fazia já corrida, fiz meia maratona. Já tinha mais de 60 provas, mas numa corrida de 10 quilômetros, eu caí no meio da prova, fui para o hospital e tive 2 infartos. Estava com 40 anos há 2 anos atrás. Claro, faço tratamentos todos hoje, mas teve esse evento na minha vida. Quer dizer, pode ter, que nem vocês já viram os jogadores de futebol que morreram no meio do campo, e são caras que são super... Tem médico o tempo todo em cima deles. Né? Então, assim, são casos pontuais, mas é importante para uma pessoa que faz prova regular, aí, voltando àquela pergunta da telespectadora, eu falaria que no mínimo 2 vezes por ano, ou até mais vezes, tem que ir no cardiologista antes das provas, fazer uma nova avaliação, ver se está legal. Então, um atleta precisa estar mais frequentemente ao cardiologista. Sendo acompanhado. Clarissa, você que já está aqui em cima, vem aqui, senta aqui, claro, do meu lado. Tudo bom? Bem? Clarissa, Tudo bem? doutor Hélio. Clarissa, querida, a gente já falou bastante aqui de você hoje. E é impressionante a prova que você fez, me chamou muita atenção, porque 100 quilômetros nas Cordilheiras dos Andes não é fácil. A primeira pergunta, já aproveitando o gancho do doutor Hélio, você vai ao cardiologista? Você já foi ao cardiologista? Como é que é isso? Ou no médico do esporte, pode ser. Então, isso que eu até estava acompanhando, né? Estava acompanhando vocês conversarem sobre isso. E, aliás, nessa prova foi algo bem intenso, né? Assim, eu tenho asma, né? E eu tive tem imagens aqui. Tem, você vê? Nossa, tudo Você feito tem asma? Eu tenho asma. Eu tive uma crise lá, fechou meu pulmão. E aí não abria de jeito nenhum. É frio, né? Tive que... então, porque o que aconteceu? No começo da prova, você tem que levar tudo, né? São 100 quilômetros, mas assim, você faz em 3 dias. Então, 33, 29, 32, chega aproximadamente 100 quilômetros. Mas a altimetria é muito grande. E aí você tem que levar água, você tem que levar comida. Só que a minha mochilinha de hidratação, ela estourou, né? Abriu um furinho e aí caiu tudo nas minhas costas. Então, esfriou tudo. Quando eu cheguei na neve, eu tava sem conseguir respirar. Frequência cardíaca começou a subir muito. Mas tinha suporte lá, né? Só no acampamento. Então, eu cheguei no acampamento, eu tava... E, por sorte, tinha um pneumologista que estava fazendo a prova e que estava do meu lado. Ele falou, escuta, o que você está fazendo aqui? Pelo amor de Deus, você correu assim? Eu falei, então, corri. Aí ele me mandou para... Tem um centrinho médico, né? Uma barraca médica lá. E aí eles foram me acompanhando a prova inteira, mas falaram, olha, você não pode forçar de jeito nenhum, porque se subir a tua frequência cardíaca, você pode ter um piripaque lá em cima. Então, toda vez que eu via que começava a forçar, eu já tinha que
e dando uma diminuída. Mas corri risco, né? Eu sei disso. A asma é uma doença perigosa, né? Se ela é bem tratada, tem um monte de asmáticos nos ouvindo aí, não tem problema nenhum. Mas para fazer esse tipo de atividade, ainda mais no lugar, eu conheço a região, nunca fui fazer prova, mas eu conheço, é bem frio mesmo, né? E a altitude é alta, né? Então, com isso, é mais rarefeito, é mais difícil você puxar. Você puxa o ar, parece que não entra, né? Isso, é meio doido exatamente o negócio. isso. Então, para asmático é perigoso. Você pode ter crise de asma e evoluir com parada respiratória. Então, é perigoso mesmo. É importante que você leve medicação e tenha todo o suporte para E ele. Seja bem agasalhado. eles tinham a bombinha, né? Ainda bem, né? Bom, daqui a pouco você vai contar um pouquinho mais dessa prova. Eu tenho certeza que vai tirar a curiosidade de muita gente aí que está curioso, querendo entender como é que isso funciona. E ficar atento, já que aproveitei que o gancho te trouxe aqui para ouvir um pouquinho do cardiologista. Mas eu já estou até atrasada, eu sei, Rodrigo, mas antes de ir para o Merchan, eu queria só te fazer uma pergunta, porque eu acho que pode ajudar a quem está em casa também, já que a gente falou do ar rarefeito, da altitude, do frio. Nessa condição, é verdade que os idosos correm um risco maior para as doenças cardiovasculares? Sem dúvida. É porque a oferta de oxigênio é menor. Então, no ar rarefeito, em altitude, a oferta de oxigênio é menor e o idoso, ele precisa de mais oxigênio e, com isso, ele acaba correndo mais risco. Uma coisa que ela deve ter sofrido também, porque se perdeu a tua hidratação. A hidratação ajuda, diminui os efeitos do ar rarefeito. Então, você se hidratar bem é fundamental, você treinar. Muitas vezes as pessoas fazem pequenas caminhadas em altitude. Para acostumar, né? Depois de fazer a de 100 quilômetros. Com isso você acostuma um pouco. Então o idoso ele corre risco em tudo quanto é extremo, mais risco que as outras. Calor intenso, frio intenso, altitude, ele tem maior risco do que as pessoas que não são idosas. Então a gente tem que dobrar a atenção, né, minha gente? Minhas queridas aí em casa, meus queridos, bastante hidratação, muito cuidado, muita atenção e levar a sua saúde a sério. Não pode ficar sentindo coisas diferentes e achar que tá tudo bem. Não, na dúvida, procure um médico, certo? Exatamente. Dr. Hélio Castelo, ele tá no www.grupoangiocardio.com.br. O Instagram é Grupo Angiocardio e tem um Instagram também que é o Hélio Castelo com 2 L's e é com H, tá? Hélio Castelo. Tá Muito obrigada pelo bate-papo, foi muito legal. bom te ouvir, muito bom lembrar para a turma aí que tem que se Eu já cuidar. volto. Você volta. Se eu fosse você, eu nem saía daqui, ficava aqui colada na gente. Obrigada, doutor. Tchau, Até a fica com próxima, Deus. um lindo ano Tchau, para tchau. você, Você tá bom? também. Já Tchau, a gente tchau. conversa Tchau, tchau. mais, claro. Fica com Deus.